Olá pessoal, estou de volta aqui com mais um exercício, continuando aí a série de alguns exercícios do livro Elementos de Máquina do Shigley, 8ª edição, tá? Esse exercício é o exercício 13.20, no capítulo que fala sobre engrenagens, e é um exercício que tem como base aí um trem planetário, tá? De engrenagens. A gente vai resolver esse exercício hoje de uma forma bem simples, bem prática, tá? A questão diz o seguinte: no trem planetário revertido da ilustração, encontre a velocidade e a direção de rotação do braço, que está representado nesse caso ali pelo número 3, tá? Se a engrenagem 2, a condição que ele coloca, né, é que a engrenagem 2 é incapaz de rodar, então ela está travada, ok? Então a velocidade dela é igual a zero. E a engrenagem 6, ela é movida a 12 revoluções por minuto, a 12 RPM, tá? No sentido horário. Então o que acontece? Para resolver esse exercício, eu vou utilizar, né, algumas equações da teoria de engrenagens, tá? Que você já deve ter em mente aí. Quando a gente trabalha com engrenagem, a gente já tem que ter em mente essas equações, tá? Então eu vou colocar algumas equações básicas que a gente vai precisar para resolver esse exercício. Deixa eu colocar o apontadorzinho aqui. Bom, então eu tenho aí 4 equações básicas para a gente resolver esse exercício, tá? Porém, antes de comentar sobre essas equações, se a gente observar bem aqui, eu tenho uma engrenagem número 2 que a questão já informou que ela está travada, tá? Ela não se movimenta, então a velocidade dela é zero. Ela tem 20 dentes. A engrenagem 4, ela tem 30 dentes, tá? A engrenagem 5 tem 16. A engrenagem 6 eu não sei a quantidade de dentes da engrenagem 6, e aí está o X da questão, tá? A dificuldade toda tá aqui, tá, pessoal? Então o que acontece? Observando esse trem aqui, eu consigo observar que a engrenagem 2 ela é fixa a esse eixo aqui, tá? E esse eixo ele não é fixo à engrenagem 6, tá? Então, se você observar aqui, ó, a engrenagem 6 ela gira independente desse eixo aqui. Logicamente, ela gira independente da engrenagem 2, tá? Então, esse pontilhado aqui, ó, ele está informando para a gente aqui que o eixo está passando por dentro da engrenagem. É um furo aqui nessa engrenagem e esse eixo é independente da engrenagem. Bom, a engrenagem 4 e a engrenagem 5, né, elas estão unidas aqui pelo mesmo eixo, tá? Então elas giram na mesma velocidade, tá? Só que o conjunto dessas engrenagens planetárias aqui, 4 e 5, né, esse conjunto aqui é independente desse eixo aqui tá fixo no braço, tá? Então esse eixo aqui, né, que liga o meu braço aqui, está passando por dentro desse conjunto planetário aqui da engrenagem 4 e da engrenagem 5, tá? Então, a engrenagem 4 e a engrenagem 5, elas giram independentes desse eixo aqui que está ligado ao braço, tá? Que é o que está representado pelo número 3. E aí vem o X da questão, né? Para eu conseguir solucionar isso aqui, eu preciso saber o número de dentes dessa engrenagem 6, tá? É o ponto inicial na questão, é encontrar a quantidade de dentes aqui para conseguir fazer os meus cálculos para achar a velocidade e o sentido desse braço aqui, número 3. Bom, se a gente observar aqui, pessoal, eu tenho um fator importante aqui a ser considerado, que é a distância entre centro desse conjunto de engrenagens aqui, tá? Então perceba que a distância entre centros aqui, né, da engrenagem 2 e da engrenagem 4 é a mesma distância entre centros da engrenagem 6 à engrenagem 5, tá? Então, o primeiro ponto a ser observado é isso aí. E aí é o seguinte, falar um pouco sobre as nossas equações aqui, tá? Então, eu tenho uma primeira expressão aqui, né? Que é a expressão aqui, o que é que ela me diz, né? O diametral pitch, né? O passo transversal aí,
ele é obtido através, né, da razão entre o número de dentes e o diâmetro primitivo, tá? da engrenagem em questão. Lembrando que eu estou usando a notação do Shigley aqui, tá, pessoal? Então, em muitas situações você vai utilizar o Z aqui no lugar desse N, tá? Então, o N maiúsculo, nesse caso aqui, eu estou representando o número de dentes da engrenagem, tá? O N minúsculo, que a gente vai ver aqui na outra equação, é a rotação, tá? A velocidade. Então, o nosso passo diametral, ele é basicamente o número de dentes dividido pelo diâmetro da engrenagem. Lembrando que duas engrenagens que estão, né, acopladas, elas possuem o mesmo passo diametral, tá? Essa segunda equação aqui, ó, né, ela vai me apresentar o valor do trem, tá? Esse E aqui é o valor do trem ou o valor da relação de transmissão. Como é que eu obtenho isso, tá? Nesse caso aqui, usando a notação do Shigley, é o número de dentes da engrenagem motora, tá? Da primeira engrenagem, dividido pelo número de dentes da engrenagem movida. No caso, seria aí, se fosse entre duas engrenagens, seria a primeira engrenagem e a última engrenagem, tá? Isso aqui para um trem simples, tá, pessoal? Isso aqui eu utilizo para um trem simples. Se eu tenho um trem planetário, tá? Eu utilizo essa equação aqui, tá? O que é que ela me diz aqui, né? Que o valor do trem, agora planetário, né? Ele é igual aqui à rotação da última engrenagem, tá? Menos a rotação do braço, dividido pela rotação da primeira engrenagem, menos a rotação do braço, tá? Então isso aqui eu utilizo quando eu trabalho com trem planetário, tá? Então eu vou utilizar as duas situações aqui, né? Eu vou utilizar o valor do trem, que eu tenho aqui como obter, e como eu tenho um trem planetário, eu tenho que utilizar essa equação aqui também. Essa equação aqui, ó, ela vai nos fornecer a distância entre centro de duas engrenagens, tá? Então a distância entre o centro de duas engrenagens que estão acopladas aí é basicamente o diâmetro da engrenagem 1 mais o diâmetro da engrenagem 2 dividido por 2, tá? Só salientando que esse diâmetro aqui, né, ele é minúsculo, tá? Para ficar igual ao de lá. Então a gente vai utilizar essas equações aí, pessoal, tá? Para a gente estar definindo aí, né, o que é que a questão pede, a velocidade aí do braço e o sentido, né? Se ele gira no sentido horário ou se ele gira no sentido anti-horário, tá? Então a primeira coisa a ser observada, como a gente já citou aqui, é essa distância entre centros aqui, tá? Então o que acontece? Se essa distância de centro, entre centro das engrenagens aqui, pessoal, 2 e 4 e 6 e 5, eles são os mesmos, o que é que a gente vai ter aqui, né? A gente sabe que a distância entre o centro da engrenagem 2 é igual, e a engrenagem 4, né, é igual à distância entre centro da engrenagem 6 e a engrenagem 5, tá? Então eu sei que a distância entre centros eu calculo utilizando aquela expressão lá, tá? Então perceba que eu vou ter o diâmetro da engrenagem 2 mais o diâmetro da engrenagem 4 dividido por 2 é igual ao diâmetro da engrenagem 5 mais o diâmetro da engrenagem 6 dividido por 2, ok? Por que eu fiz isso aqui? Porque eu já, né, observei que a distância entre centros aqui dessas engrenagens é a mesma, tá? Então dessa expressão aqui eu posso cortar esse 2, tá? E aí, o que acontece? Eu já tenho aqui uma expressão com base nos diâmetros, tá? A gente vai ver que eu poderia já utilizar essa equação aqui dos diâmetros, tá? Tranquilamente, trocando o diâmetro aqui pelos números de dentes, tá? Mas aí eu vou mostrar aqui como é que a gente chega nessa situação. Numa questão, por exemplo, você já pode partir, né, utilizando essa expressão aqui, trocando os diâmetros pelos números de dentes, tá? Mas como é que a gente chega lá? A questão não informa nada sobre o passo diametral, tá?
das engrenagens, então a gente vai adotar que o passo diametral é o mesmo, é o que mais comumente é utilizado, o mesmo passo diametral aí para todas as engrenagens que estão acopladas, tá? Assim, a regra as duas engrenagens que estão, né, engrenadas aqui umas com as outras, elas precisam ter o mesmo passo diametral, tá? Para elas estarem perfeitamente engrenadas. Só que eu poderia ter um passo diametral aqui, tá? Nesse par de engrenagem e um outro passo diametral aqui, e mesmo assim manter a mesma distância entre centros, tá? Eu poderia. Só que como a questão não informa nada sobre o passo diametral, a gente vai adotar que o passo diametral aqui ele é o mesmo, tá? Então o passo diametral é o número de dentes dividido pelo diâmetro, tá? Logicamente, se eu for converter isso aqui, eu sei que o diâmetro é o número de dentes dividido pelo passo transversal. Então eu vou utilizar essa equação aqui, tá? Trocar o diâmetro pelo número de dentes dividido pelo passo transversal. Então eu vou ter essa expressão aqui, tá? Então D2 vai ser N2 sobre P, D4 N4 sobre P, D5 N5 sobre P e D6 N6 sobre P, e eu fico com essa expressão, tá? Como eu sei, porque eu não botei aqui P2, P4, P5 e P6, porque eu já expliquei aqui que o passo diametral ele vai ser o mesmo para todo mundo, tá? Então, nesse caso aqui, como eu tenho ele dos dois lados, ele não vai influenciar em nada, tá, pessoal? Então, eu vou ter uma expressão aqui que N12 mais N4 é igual a N5 mais N6. Por isso que eu já adiantei que você poderia trocar essa expressão aqui, tá? Envolvendo os diâmetros, trocar aí pelo número de dentes, tá? Bom, então eu fico só com isso aí, né? N12 mais N4 é igual a N5 mais N6. Então eu fico com a expressão apenas envolvendo os números de dentes, tá? Que eu já tenho 3 deles aqui e consigo achar o quarto tranquilamente, tá? Então, o N6, que é que eu quero saber, né? Vai ser o N12 mais o N4 menos o N5, tá? Então eu vou ter 20 dentes mais 30 dentes, né? É igual ao 16, que é o N5 aqui, mais o N6. Então, eu vou achar aí que o meu N6 ele tem 34 dentes, tá? A engrenagem 6 tem 34 dentes. Então, a primeira situação importante que a gente conseguiu achar aí, né? Primeiro parâmetro importante, o número de dentes da engrenagem 6. Agora, pessoal, é só a gente utilizar a equação do trem planetário, tá? Então, né, pessoal, agora a gente vai utilizar, na verdade, essas duas equações aqui, tá? Essa primeira equação que vai nos trazer o valor do trem, tá? E essa segunda equação aqui, que vai relacionar o valor do trem com as velocidades aqui relacionadas ao nosso trem planetário, tá? É a equação chave que a gente vai estar utilizando nesse momento. Então, primeiramente, a gente sabe que o valor do trem ele é obtido através da razão aqui da engrenagem motora dividido pela engrenagem movida, tá? Então, observando esse trem aqui, todo o movimento acontece justamente porque essa engrenagem 2 aqui ela vai estar estática, tá? Então, ela vai estar parada, ok? E aí essas engrenagens 4 e 5 aqui, elas vão transladar, tá? Ao redor dessa engrenagem 2 aqui. Então perceba que mecanicamente a engrenagem 2 vai estar provocando o movimento da engrenagem 4, tá? E a engrenagem 5 vai estar movimentando a engrenagem 6. Então a engrenagem 2 é motora, tá? A engrenagem 4 é movida, a engrenagem 5 é motora, a engrenagem 6 é movida. Então, vou ficar aí que o meu valor do trem, tá? A expressão do meu valor do trem vai ser essa aí. N2 sobre N4 vezes N5 sobre N6, tá? N2 está movendo a N4 e a N5 está movendo a N6. Então, realizando meus cálculos aí, pessoal, eu vou ter ali, né? 20 dentes sobre 30 dentes para a primeira expressão e 16 dentes sobre 34 dentes para a segunda expressão. Lembrando que esse menos aqui, pessoal, é justamente porque quando eu tenho um par de engrenagens aqui, tá? Colocados dessa forma, um engrenamento externo, tá? Uma vai girar no sentido contrário em relação à outra, tá?
Então eu coloco menos aqui para caracterizar a inversão de sentido, tá? Só que esse termo, né, esse segundo termo aqui, refere a engrenagem 5 e engrenagem 6, que vai acontecer a mesma coisa, tá? Uma inversão de sentido. Então eu vou colocar um menos também aqui, que no final das contas a gente vai ver que vai dar positivo, porque negativo com negativo, né? Positivo. Então realizando essa continha aí, né, eu vou obter que o valor do meu trem é 0,313.725, tá? Esse é o valor do trem, tá, pessoal? Só que eu preciso relacionar isso com as velocidades, né? Então eu vou utilizar aqui a equação para o trem planetário, tá? E a equação do trem planetário me diz o quê? Que o valor do trem, tá? Que foi esse que a gente calculou aqui, é igual, né, à rotação da última engrenagem do trem menos a rotação do braço, né, dividido pela rotação da primeira engrenagem do trem menos a rotação do braço, tá? Lembrando que a última engrenagem do trem, nesse caso aqui, como o sentido vem da 2 até a 6, a última engrenagem do trem vai ser a engrenagem 6 e a primeira engrenagem do trem vai ser a engrenagem 2, tá? Porque a 2 move a 4, a 5 move a 6. Então, como é que vai ficar a minha expressão aí, né? O valor do trem a gente já achou ali na equação anterior, tá? Isso vai ser igual a rotação da última engrenagem, que é a 6 nesse caso, tá? A questão já deu pra gente aqui, que é 12 RPM, tá? E a rotação da engrenagem 6, pessoal, como ela está parada, é 0, tá? E aqui o NA é justamente a rotação do braço que a gente quer descobrir. Detalhe, para essa equação aqui, pessoal, observe que eu defini o sentido horário, tá? Eu defini o sentido horário aqui dessa engrenagem aqui, número 2, tá? Ou número 6. Eu coloquei ela como sendo positiva, tá? Então, no final das contas aqui, o sinal que sair aqui do meu NA é que vai definir se o meu braço ele vai estar girando no sentido horário ou no anti-horário, tá? Se o resultado sair positivo, tá? Observe que eu considerei positivo aqui para sentido horário, tá? Então, se o NA sair positivo é porque ele gira no mesmo sentido da engrenagem 6, gira no sentido horário. Se o NA sair negativo é porque gira no sentido contrário a N6, então ela giraria no sentido anti-horário, tá? Então, fiquei com essa expressão aqui, né? Vou passar esse termo para o lado de lá. Então, aqui é 0, não vai mudar nada. Eu vou ter essa expressão aqui, né? Que menos 313.725 NA é igual a 12 menos NA. Eu vou passar esse NA para lá, tá? Adicionando. Então, eu vou ter que menos 313.725 NA mais um NA aqui, né? É igual a 12, tá, pessoal? Então, realizando essa soma aqui, eu vou ter que 0,6863 NA é igual a 12. Então, NA vai ser a razão entre 12 e 0,6863. Então, vai dar um valor positivo, tá, pessoal? Depois que eu fizer essa divisão aí. E aí, o valor da rotação, tá, do braço vai ser exatamente 17,485. Como deu um valor positivo, pessoal, e eu usei positivo aqui, ó, para sentido horário, tá? Então, o meu braço ele vai estar girando 17,485 RPM, tá? Faltou RPM aqui, tá? Ou revoluções por minuto. Como a gente está falando de engrenagem, né? A revolução é a rotação por minuto no sentido horário, tá? Então, bem simples aí a resolução, tá? Desse exercício. Então, uma explicação bem simples, né? De um modo bem simples, a gente conseguiu aí achar esses valores aí utilizando equações simples aí da teoria de engrenagem, tá, pessoal? Então, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.